noite a você que está aí nos assistindo. Estamos começando com mais um Livremente Podcast. Eu, Eduardo, hoje ao meu lado Lucas. E aí, Lucas, o que tens a nos dizer? Mais um Visão de Mundo, né? E hoje vamos ter uma pessoa bem legal para falar sobre a visão de mundo dele. Quem? Leonel Camazão, certo? Ele que já foi candidato a governador, correto? Vereador também. E vai falar um pouco com a gente aí sobre a visão de mundo, sobre como tem a experiência no PSOL. E eu acho que não só experiência nisso, mas em tudo, né? De tudo um pouco. Muito prazer. Oi, gente, tudo bem? O prazer é meu. Obrigado, Lucas. Obrigado, Eduardo. Acertei, né? Isso, acertou. Obrigado pelo convite aí do Livremente. É um prazer estar aqui hoje para a gente conversar um pouco. Perfeito. Legal, Camazão. Muita gente te conhece pela eleição ali do governo, né? Foi em 2018. Eu queria saber, assim, foi bastante voto, mas representou 2%. Isso parece pouco, mas foi bastante. E você já vem tentando candidaturas desde 2010, né? Como foi isso? Você tem ainda aquela vontade? Isso te dá um desânimo? Ou é a causa mesmo? Você tá sempre firme ali e você não vai desistir? Não, desistir jamais, né? Cada batalha é uma batalha, algumas a gente perde, algumas a gente ganha. E na política, nem sempre ganhar é ganhar e perder é perder, né? Às vezes perdendo a gente ganha e ganhando a gente perde, né? Então, na eleição de governador em 2018, eu concorri pelo PSOL, que é um partido que vem se estruturando no Brasil, em algumas regiões e alguns estados. Já é um partido muito grande aqui em Florianópolis, né? É o maior partido de esquerda da cidade, o segundo maior partido da capital, mas no estado ele ainda é um partido pequeno, né? Em termos estaduais. Tanto você falou da votação, é bastante voto, é pouco voto. 2% em Santa Catarina é uma votação pequena, lógico, né? Para quem está disputando um governo do estado. Mas em Florianópolis, por exemplo, esse 2 virou 8. Né? Então já tem uma outra expressividade. Então, de uma forma geral, o PSOL ele tem aqui em Santa Catarina uma presença maior em Florianópolis. Do ponto de vista eleitoral, nós que estamos no estado com muitos apoiadores do atual presidente da República, né? Um estado que se tornou conservador, muita gente fala sempre foi, isso é um pouco polêmico. Mas um estado que, né, majoritariamente votou no Jair Bolsonaro em 2018, mas mesmo assim essa nossa participação foi a maior votação do PSOL em eleições para o governo do estado. Foram 72.133 votos. Foi muito legal, foi muito bacana, uma experiência. Eu me divirto muito sendo candidato, na verdade. Eu acho eu acho tanto prazeroso assim, porque é uma oportunidade que as pessoas param mais para prestar atenção na política. Então, no dia a dia, as pessoas, em geral, não querem saber de política. Político é tudo ladrão. Tem um senso comum, assim, né, de não quero saber disso, isso não interfere na minha vida, o que não é verdade. Longe disso, né? Pelo contrário, né? A gasolina hoje está aí beirando R$7 por conta da política. O feijão está caro por conta da política. A carne está impagável, não sei se vocês são vegetariano ou vegano, por conta da política, mas muita gente está se tornando vegetariano involuntário. Né? Por obrigação, né? Está comendo ovo, está encontrando outras alternativas. Eu mesmo não fui no mercado esses dias, ao invés de levar carne, eu comprei proteína de soja. Olha. Porque está R$14. Mas você é vegetariano mesmo, não? Não sou. Alternativa mesmo. Porque eu como tudo isso que tem de vegetariano, PTS, queijos vegetais, eu gosto de tudo, não tenho assim, isso é comida de vegano, eu não gosto, não tenho isso. Mas em alguns casos está se tornando mais barato do que, vamos dizer assim, essa nossa comida tradicional, né? Carne, leite, meu Deus do céu, leite eu não compro há muito tempo. Então, assim, viajei um pouco aqui na história do supermercado, mas a questão da política, ela define tudo na nossa vida. Então, nas eleições, as pessoas param um pouco para prestar atenção, porque elas, de alguma forma, sentem algum dever, né? Tipo, eu preciso votar em alguém, então eu preciso prestar atenção, preciso conhecer minimamente os candidatos, ver um debate. E aí é uma oportunidade, né, de falar com as pessoas quando elas estão prestando atenção.
Sim, e foi um momento também bem inflado, né, na questão política, porque quem se candidatou foi um candidato do PSL, então já é um oposto ali ao teu partido, e você sentiu isso bastante, generalizando, sendo bem fundamentalista aqui da questão de esquerda e direita, teve bastante choque nisso, muita gente, aquele cara da esquerda, vamos colocar um governador, assim, teve muita gente te batendo quanto a isso. Tu sentiu isso bastante, não? Não senti tanto. Um pouco nas redes sociais, né? Porque na internet todo mundo é corajoso, né? Todo mundo fala o que quer, não tem muito filtro, né? Então, mais assim, caixa de comentários sempre tem um hate, mas isso é para quem faz política, isso é para quem faz música, isso é para quem é artista, isso é para quem se envolve com o público de alguma forma e tá nas redes sociais, tem hate. Então, o hate é um negócio assim, faz parte, é como o ar. Tá em toda parte, né? Agora, esse embate mais ideológico não era com o Carlos Moisés, que é o atual governador e que era o candidato do PSL. Na verdade, assim, o Moisés, assim, eu o conheci na campanha, né? Eu não o conhecia antes, mas durante os debates de rádio e televisão, assim, você já via de cara, assim, convivendo com ele ali nesses espaços, que ele não era, nunca foi um bolsonarista raiz, assim. Sim. Uma pessoa, assim, extremamente moderada em comparação ao bolsonarismo, né? É uma figura que transita aí na centro-direita e tal, tem algumas visões de mundo que eu até considero interessantes, que eu já elogiei publicamente, inclusive. Pena que ele voltou atrás, né? Foi bem no começo do governo, ele propôs taxar os agrotóxicos, né, em Santa Catarina. Na verdade, hoje no Brasil existe um imposto que é o ICMS, que é o Imposto de Circulação de Mercadorias, e tem uma espécie de lobby da indústria do agronegócio, principalmente da indústria do veneno. Nenhum estado cobra imposto sobre veneno. O veneno que se joga nas plantações, na agricultura, que causa câncer, principalmente para os trabalhadores rurais, mas também para quem come as verduras, hortaliças, frutas, enfim, que são produzidas com veneno. Então é mais ou menos assim, a comida com veneno não paga imposto e a agricultura orgânica paga imposto. Então, por isso que o orgânico é mais caro do que o que vai veneno. E ele tinha uma intenção interessante de, não, está na hora da gente colocar imposto sobre o agrotóxico. Mas aí sofreu muita pressão econômica e tal, enfim. Santa Catarina é um estado que depende economicamente do agronegócio de uma forma geral, não só verdura, hortaliça, fruta, mas também carnes, né, proteína animal, boi, frango, porco, etc. Então ele acabou recuando, mas era uma boa ideia. Sim. Era uma boa ideia. Como também agora a questão do piso dos professores. Eu acho que tem coisas que a gente não pode, assim, a gente não pode, por questão ideológica, ignorar aquilo que está sendo feito de positivo. Então, esse reajuste do piso dos professores é positivo. O Moisés é o meu candidato para governador ano que vem? Jamais, né? Acho que ele não se encontra dentro da minha visão de mundo. Mas, pontualmente, você tem que ser capaz de reconhecer o que vai sendo feito, que é interessante, né? Então, acho que o grande candidato mesmo, assim, mais próximo do bolsonarismo era o Gelson Merizio, né? Em que pese fosse uma figura mais tradicional da política. Mas, assim, a gente não teve, assim, um bolsonarista raiz 100%, assim, concorrendo ao governo do Estado em 2018. Algo que não vai acontecer agora em 2022. Agora talvez vamos ter mais de um, né? E o que vai acontecer agora, próximo ano, a gente tá bem curioso, né? Porque, pelo que tudo indica, vai ser algo bem, bem mesmo, eu acho, pior ainda do que a última eleição presidencial, parece, né? Você não tá ansioso com isso também? Com medo um pouco, porque, né, pra quem tá aí na frente da política... Eu vejo assim, Lucas, eu acho que Santa Catarina, a gente ainda vive uma hegemonia, acho que essa é a palavra, desse conservadorismo bolsonarista. Nós somos o estado mais branco do Brasil, mas não é só porque é o mais branco, é porque cultua uma cultura de supremacia branca, né? Nós somos o estado que mais procura conteúdo nazista na internet, nós somos o segundo estado com mais células nazistas em atividade no Brasil. Nós somos um estado que, se você entra, pode olhar, cara, todo dia, se você entrar no NSC
e no ND+, todo dia vai ter pelo menos uma notícia de feminicídio ou de agressão, mesmo que não tenha causado a morte, mas de agressão, de violência de gênero, né? De violência doméstica. Muitas vezes cometidas por policiais contra suas esposas, suas namoradas, suas companheiras. Então, assim, nós vivemos um estado que é culturalmente bastante difícil, do ponto de vista do conservadorismo, né? Agora, a minha avaliação é que essa vantagem da extrema-direita em Santa Catarina tende a diminuir em relação a 2018. Por quê? Porque a vida está muito difícil, porque as condições econômicas da população em geral estão muito difíceis, né? Eu não sei se vocês fazem supermercado, eu faço, mas dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Sim. Eu posso falar palavrão aqui? Pode. Puta que pariu, assim, sabe? Tipo, é impossível no supermercado assim, e você não, pelo menos não se sentir mal, assim, de como as coisas estão fora de controle, né? Sim. E aí você... Não é só esse sentimento de que as coisas estão caras, de que o dinheiro não vale mais do que valia. Mas é isso somado ao noticiário, de você vai no mercado, passa por isso, chega em casa, liga a televisão, abre a internet e vê que a alta do dólar está favorecendo o ministro da Economia, que tem offshore, que ganhou 14 mil dólares, por dia, em média, né? Com a alta do dólar que ele promoveu, porque ele é o ministro da Economia. Então, quer dizer, você vê que realmente, assim, o Brasil, ele está desgovernado, né? Na verdade, eu não digo que a gente tem um governo, a gente tem um desgoverno. Né? Porque todos os ministros, em todas as áreas, eles promovem o exato oposto da pasta que eles estão. Então, a ministra da Agricultura, ela promove o veneno, ela não promove a agricultura. O ministro da Educação diz que o Brasil tem universidades demais, que a universidade tem que ser para poucos, tem que ser para uma elite. O ministro da Justiça, quando era o Sérgio Moro, promovia medidas como o pacote anticrime que visavam penalizar ainda mais, criar um estado penal ainda mais grave contra a população pobre, por exemplo. E assim por diante. A gente vai, o Pazuello na saúde, agora o Queiroga, é o Ministério do Covid, né? Não é o Ministério da Saúde. Então, em todas as áreas, você é como se fosse anti-ministérios, né? Então, não sei se vocês leram 1984, George Orwell, mais ou menos nessa linha, né? Tinha o Ministério da Verdade, que falsificava a verdade, né? Você tinha o Ministério, acho que do Amor, se não me engano, que na verdade promovia a violência. Então, é um mundo invertido, é um mundo paralelo, né? Do bolsonarismo e da extrema-direita brasileira. E sendo bem positivo aqui, vendo o copo meio cheio, o que eu posso dizer, que eu sempre digo, é o seguinte: parece, não sei se você concorda, quero ouvir a tua opinião, que as pessoas começaram a debater alguns assuntos a partir do Bolsonaro, na verdade, tirando por mim mesmo, a partir ali de 2013, com aqueles protestos e tal, da Dilma e tudo mais, as pessoas começaram a entender exatamente o que é a Câmara, o que é Senado. Agora no governo Bolsonaro, último, né, que teve, foi a questão da pobreza menstrual. Sim. Muita gente não, por mais que, claro, já se falava, mas muita gente não prestava atenção. E as pessoas estão começando agora a entender mais coisas, é a internet que está ajudando. O que tu acha sobre isso? Me parece que esse fenômeno de uma nova direita no Brasil, ele foi um fenômeno de alguma forma politizante. Quando eu digo politizante, eu não quero dizer que... Porque quando se fala fulano é politizado, parece que você está dizendo que fulano é inteligente, ou de que aquilo que ele argumenta é válido. E não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer politizante no sentido de que a política passou a fazer parte do dia a dia de boa parte da população. Já faz, né, na prática, mas debater a política passou a fazer parte. Né? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Eu estava lá na sede do PSOL essa semana, nós estamos chamando o eletricista para resolver um problema lá. O cara viu, o cara sede do partido, me viu, conversou comigo e falou assim: o que você acha da urna eletrônica, do voto impresso? Então, assim, os temas, né, que estão sendo pautados, mesmo que sejam cortinas de fumaça, eles estão na boca do povo. Então, as pessoas estão discutindo sistema eleitoral, as pessoas estão discutindo o papel do STF, as pessoas estão discutindo o papel da Câmara. Agora, isso por um lado é positivo, mas por outro lado...
esse debate ele vem construído numa série de argumentos e afirmações, informações falsas. E fundamentalistas, muitas vezes. Também, fundamentalistas. Então, por exemplo, você citou a questão dos absorventes, né, da pobreza menstrual. Então, você vê a ministra da Mulher e dos Direitos, da Família e dos Direitos Humanos, ir para a imprensa e dizer assim, mas a prioridade é vacina ou é absorvente? Como se não pudesse ter os dois, né? Como se absorvente fosse tão caro quanto as vacinas. E não é. O Bolsonaro liberou aí uma bonificação para os militares, que daria para você manter essa política de absorventes para pessoas pobres por mais de 300 anos. Porque o custo é baixo, o absorvente tem um negócio barato. Então, na verdade, você tem uma questão que é de prioridades, né? Então, o governo tem prioridades, e como o Bolsonaro bem disse na campanha, né? E isso a gente, de certa forma, é meio trágico, mas não deixa de ser um elogio, né? Ele efetivamente promove aquilo que ele diz, né? E muita gente votou nele em 2018 querendo dizer, não, ele está exagerando, ele só é uma pessoa assim meio destemperada, mas tem bom coração. Ele não vai fazer isso aí que ele está dizendo que ele vai fazer. Não vai ser tudo isso. Tipo, fala umas bobagens, mas é inofensivo. É inofensivo aqui, ó. Uhum. Eu acho que a maioria do pessoal já sabia, né, que estava votando, né? Eles usam isso muito como desculpa, assim. Que... Claro. Eu vejo assim, sabe, Eduardo, tem um fenômeno na cultura política brasileira que a gente chama de antipetismo. Eu não sou petista, nunca fui petista. Não fui filiado ao PT. Eu já sou de uma geração que teve no PSOL o seu primeiro e único partido. Eu nunca fiquei pulando e tal. Mas tem um fenômeno na sociedade brasileira que é o antipetismo, que foi muito alimentado pela mídia, né, de uma certa forma, mas não somente pela mídia, por vários outros espaços, dentro de escola, dentro de igrejas, seja com informações verdadeiras ou falsas. E o antipetismo é um fenômeno de ódio. Porque agora, se você não concorda comigo, você é comunista, né? Então tem uma confusão, uma espécie de macartismo reciclado, né? McCarthy era um senador dos Estados Unidos que perseguia efetivamente comunistas de verdade, outros nem tanto. Mas também similar ao que aconteceu na ditadura brasileira, né? Então é esse pensamento de que se você não é a favor de uma determinada ordem, que é uma ordem violenta, uma ordem que se sustenta na coação, né? Você é comunista. Então, eu sou comunista, tá? O Leonel Camazão é comunista, ponto. Agora, a Folha de São Paulo não é comunista, a Veja não é comunista, a Globo não é comunista. O Dória não é comunista. Muito menos, né? Pelo contrário. Então, isso tem também um objetivo de simplificação. O mundo é complexo. Mas é difícil entender o mundo complexo. Então, parte do discurso bolsonarista é uma simplificação. É o nós versus eles. E eles são todos os outros que não somos nós, portanto, comunistas. Né? Então, é um disparate, na verdade. Né? É uma pobreza, assim, do ponto de vista intelectual. Mas funciona. Funciona muito. Né? Funciona no futebol, né? Corinthians e São Paulo, Avaí e Figueirense, né? Flamengo e Fluminense, não sei. Não sou bom de futebol. Mas, então tem uma linha de polarização, né? Que sempre existiu. Eu também acho que esse negócio de que o Brasil está polarizado não é novidade. O Brasil está polarizado desde a redemocratização e um destes polos sempre foi o PT. O PT disputou todas as eleições desde 89 e ficou em segundo ou primeiro lugar em todas. E toda vez que teve segundo turno, disputou o segundo turno. Então, tipo, nós chegar em 2022 e o PT ser um dos polos, a Vera Magalhães, a Eliane Cantanhede, ou seja lá quem for o comentarista de política, falar, meu Deus, o PT é um radical extremo, gente. Vocês não estão convivendo no Brasil desde 89? Tanto que Reinaldo Azevedo até teve uma mudança de ideia, porque viu que tornou tudo isso, o que foi defendido, que a mídia mesmo defendeu, a mídia grande, no caso, defendeu que isso causou. Mas, realmente... Lucas, mais do que a mídia, desculpa te interromper, mais do que a mídia, teve apoio estatal. Esse fenômeno do bolsonarismo teve apoio estatal. O que eu quero dizer com apoio estatal? Vocês já ouviram falar do Olavo de Carvalho, evidentemente.
Vocês já devem ter ouvido falar de um livrinho dele, que é Tudo que você precisa saber para não ser um idiota. Né? Poderia começar não comprando esse livro, já é um bom sinal de que você não é idiota. Mas esse livro ele foi distribuído nas escolas públicas do estado de São Paulo, todas as escolas públicas do estado de São Paulo, com dinheiro público, no governo Geraldo Alckmin, que talvez venha a ser vice do Lula, inclusive. A Veja, na sua fase mais antipetista, ela era distribuída em todas as escolas do estado de São Paulo, com dinheiro público. Então, assim, parte desse fenômeno não é assim, foi só natural, foi só a internet, eles só monetizaram no YouTube. Não foi só isso. Teve isto também. Mas muito dinheiro que rodou por ali foi a partir de apoios explícitos, seja da mídia tradicional, seja de governos, prefeituras, a políticos ou a ideias mais radicais de direita, mas que eram antipetistas. Então, assim, se é para bater no PT, vale qualquer coisa. Sim. O Kim Kataguiri, que é um desclassificado, assim, uma pessoa pobre intelectualmente, enfim, uma pessoa que não contribui, né, como parlamentar, antes de ser parlamentar, foi um colunista da Folha de São Paulo. Sabe, gente que invadia a escola, que invadia a exposição de arte para censurar a exposição, para perseguir professor. Aí tem coluna na Folha de São Paulo, porque aí tem que ter, né, É uma contradição muito grande, né? Porque tem essa coisa do comunismo, o Estado, né? O que veio com a nova direita é a redução da participação do Estado e tal. Sim. Só que o que na verdade sempre teve e tá tendo agora, né? É o que o pessoal liberal, economicamente falando, se arrependeu agora, porque não é o que foi pregado, né? Sim, a gente costuma dizer no pessoal assim, o liberalismo ele é muito vitorioso ideologicamente, ou seja, as pessoas acreditam no liberalismo, no neoliberalismo, como uma solução, mas economicamente ele é uma fraude, ele não funciona. Né? Ele é isso, então aí, vocês não criam liberalismo? Tá aí o Paulo Guedes, olha onde a gente está. É autoexplicativo, entendeu? Você não precisa ser economista para perceber que nós estamos vivendo talvez uma das maiores tragédias econômicas desse século. Assim, eu acho que pior do que nós estamos agora só no século XX, né? E essa tragédia econômica, claro que tem um fator pandemia, mas também não existe o que a gente chama de política contratendente, né? Então, se você pegar economistas de uma linha mais keynesiana, que é uma coisa mais próxima da social-democracia, não estamos nem perto de comunismo aqui agora. O que ele vai dizer? Que o Estado ele tem que ser contratendente. Então, assim, se a economia vai bem, o Estado vai arrecadar mais. Então, nesse período de boom, o Estado deve guardar dinheiro. Sendo bem simplista. E no período de crise, o Estado tem que gastar dinheiro. Porque é o contratendente. Se a economia vai bem, você reserva. Se a economia vai mal, você injeta dinheiro na economia para a economia continuar girando. Então você faz programa habitacional, você constrói casa, você faz empréstimo para pequeno comerciante, para agricultor, você faz programa de transferência de renda. Então é uma política econômica que tenta manter a ordem econômica do capitalismo relativamente equilibrado, né? Porque as crises no capitalismo são frequentes. Cada 10 anos tem uma crise. Sim. Né? Então, o liberalismo diz que não. A ordem é sempre o ajuste. Diminuir o Estado, diminuir. Só que diminuindo o Estado, onde é que a gente está indo parar? Né? Então, a gente está em recessão, o que chamam também de estagflação. Né? A economia não cresce e a inflação dispara. Então, se a economia não cresce, o poder de compra vai lá embaixo, a inflação aumenta, o poder de compra vai mais embaixo ainda, e o dinheiro que você ganha não compra mais nada. Sim. Né? Então, é o empobrecimento, é a volta da miséria, da fome. Uhum. Essas cenas horrorosas que a gente tem assistido Sim. por aí, né? A gente disputando caminhão de osso, né? Que vai pro lixo. Uhum. Então, E Camazão, como é que tu entrou na política? Onde começou essa história? Qual foi o teu primeiro ato político? Sem partido, no que Não, você foi sem. considera Não, assim, como acho que política? a política
começou a fazer parte da minha vida muito cedo. De uma forma de diálogo ainda, né? Então, eu nasci em São Paulo, né? A minha mãe é criada em São Francisco do Sul, aqui no norte do estado, nasceu em Joinville. O pai dela era aqui de São José, aqui da Ponta de Baixo, e a mãe dela de Guaramirim. Mas aí ela tinha 20 e poucos anos, foi para São Paulo tentar a vida lá, e eu nasci lá. Depois voltamos. Mas na minha infância, eu me lembro de acompanhar... os meus pais tinham uma loja de serigrafia. Sabe o que é serigrafia? Eu já acho que nem sei se faz mais isso, mas é um serviço de estampa de camiseta, só que eram estampas que faziam estampa em plástico, em lata, em caneta, enfim, transferência de imagens e tal para objetos. E meu pai pegou, naquela época, o material de propaganda política, podia qualquer coisa, né? Então tinha boné, camiseta, tudo que era brinde, né? Meu pai pegou um contrato com a campanha do Fernando Henrique Cardoso. Ele era um serigrafista entre muitos, né? Que era uma campanha de presidente e tal. E eu também lembro muito de ver os meus pais discutindo nas eleições para a Prefeitura de São Paulo, em 92. Eu tinha 6 anos. Então eu lembro da minha mãe defendendo a Luiz Erundina, do PT, e meu pai defendendo Paulo Maluf, que na época era PPB, hoje atualmente é o Progressistas, né? Mudou de nome. Então, a minha casa tinha debate, entendeu? Porque meus pais não tinham visões políticas parecidas. Meu pai era de direita, minha mãe era de esquerda. Então, isso virou uma rotina, assim, o almoço de domingo e tal. Sempre tinha um debate. Assim, a gente sempre conversava sobre temas polêmicos, assim. E aí, quando eu já morando em Santa Catarina, eu entrei no movimento estudantil, fui de Grêmio, na minha escola, o Colégio Governador Celso Ramos, lá em Joinville. Depois, na faculdade, participei do DCE, participei do movimento Passe Livre, que foi muito forte aqui em Florianópolis. Né? Foi. Eu participava do núcleo de Joinville, né? Eu morava lá, que também tinha uma linha mais apartidária e tal. E aí, depois de 4 anos no movimento Passe Livre, eu fui também meio que tendo uma crise com a forma que esse movimento se organizava e tal. Eu achava ele pouco eficiente, assim, em linhas gerais, né? Pelo seu formato de horizontalismo, como assim, ele acabava se tornando uma estrutura muito... onde ninguém confia em ninguém. Sim. Né? Então, todo mundo decide tudo, ninguém é responsável por nada individualmente, e assim, para comprar uma garrafa de água, todo mundo tem que ser consultado. Isso engessava muito as coisas e tudo ficava muito lento, era uma estrutura lenta. E aí, a partir dessa crítica, eu acabei... o PSOL estava sendo formado, eu acabei vindo para o PSOL com um grupo de pessoas que saiu do Passe Livre em Joinville e veio para o PSOL. Isso foi em 2008. É isso que eu ia perguntar. Em 2008. Eu tinha 22 anos. Então, foi aí que eu entrei na política partidária, mas já fazia movimento social, movimento estudantil, desde os 16, assim. O pessoal tá fazendo um cálculo agora de idade. Agora, hoje, nesse dia, você tem... Eu tenho 35. 35. Não, Beleza. cara, não, de jeito nenhum. Com certeza muito não. Obrigado. Não, eu tava esperando você vir de bigode. Eu tirei recentemente meu bigode, usava também. Ah, é? Mas o seu bigode, permita aqui só um corte. É bonito. Talvez um dos mais bonitos de Florianópolis. É o charme. É o charme. Coloque aí nos comentários se vocês concordam. Isso aí. E pretensões, assim, projeções, que tu pretende se candidatar novamente? Sim, sim. Eu acho que, assim, eu acabei escolhendo um caminho na vida, que foi a militância política partidária. Claro, você pode ser um militante de partido sem ser candidato necessariamente. Mas no primeiro momento, como a gente meio que construiu o PSOL praticamente do zero, então, no começo era assim, né? Tem que ser candidato porque o partido precisa ter candidato e tu é quem a gente tem. Tipo, é isso. Não era assim... em muitas oportunidades, eu fui candidato não porque eu necessariamente me senti o mais preparado, mas porque o partido precisava mostrar cara nas eleições, precisava mostrar que existia para a sociedade. Só que esse processo de ser candidato várias vezes, ele também vai te formando, vai te politizando, vai te dando experiência.
vai te ensinando coisas sobre esse próprio contato com a população, né? Como as pessoas se comportam, o que elas precisam, quais são as demandas. Ter sido candidato a governador, por exemplo, né? Nossa, tudo que eu conheci, visitei de cidade de Santa Catarina, assentamentos, pequenas propriedades de agricultura familiar, entidades que fazem trabalhos sociais nas grandes cidades, enfim. É todo um aprendizado que vem junto, né? Não é só pedir voto, né? E em 2020, já aqui em Florianópolis, eu fiquei bem posicionado, né, na votação do partido. Foi uma eleição bastante atípica, porque foi a primeira vez que a gente teve disputa para vereador sem coligação. Então isso ampliou muito o número de candidatos, né? Nós tivemos acho que quase 700 candidatos a vereador em Florianópolis. E eu acabei ficando de suplente. Então hoje eu sou suplente de vereador na Câmara de Florianópolis. Então é razoável pensar, né, que talvez numa próxima eleição eu deva ser candidato a vereador novamente. E o partido tem uma política de rodízio, né? Então, em algum momento eu devo assumir temporariamente a Câmara em Florianópolis como vereador. E quem sabe aí ser, né, o primeiro bissexual ativista, né, homem, né, assumindo uma Câmara de Vereadores no Brasil. Porque nós temos alguns parlamentares bissexuais no Brasil, mas são todas mulheres, né? Temos a Isa Pena em São Paulo, tínhamos a Marielle Franco, que foi assassinada. Muitas são do PSOL, mas outras de outros partidos também. Tem a Brisa, do PT, que se não me engano é de Minas Gerais, não me lembro se é de Belo Horizonte ou se é de outra cidade. Temos a Vivi Reis, que agora é deputada, né, federal, que entrou no lugar do Edmilson Rodrigues, que virou prefeito de Belém. E temos apenas um vereador no Brasil que é bissexual homem, mas ele não é ativista. Inclusive ele é de direita, ele é do Patriota, foi apoiador do Bolsonaro, enfim. Vai entender. Vai entender. Mas, então, assim, eu acho que nós vamos ter uma oportunidade bem legal, assim, de fazer um trabalho aqui na Câmara de Florianópolis, mesmo que seja temporário, né? Em 2022, assim, a gente ainda não tem um debate se eu devo cumprir um papel na eleição, candidato a governador ou a deputado. Agora, em linhas gerais, o pessoal definiu esse ano, nós fizemos um congresso esse ano, que o partido vai buscar construir a unidade das esquerdas onde for possível. Então, a pergunta é possível construir em Santa Catarina? A gente não sabe ainda, né? Porque, vamos dizer assim, a nossa régua é mais curta que a régua dos aliados, vamos dizer assim, né? Então, o pessoal, ele faz alianças, mas ele faz dentro de um campo da esquerda, centro-esquerda. E né? o PT nesse caso? O PT entra nesse campo, mas esses que poderiam ser nossos aliados fazem uma política de alianças mais larga do que a nossa. Ah, tá. É isso que eu quero dizer. Sim. Então, para dar um exemplo, o Raimundo Colombo, que foi governador 2 vezes, em 2014 ele não foi um grande apoio, mas ele deu um apoio envergonhado a Dilma. Ele é do PSD, né? Ou, não sei, eventualmente aí o Dário Berger se viabiliza candidato pelo MDB, ele tem uma relação muito próxima com o PT. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente pode estar construindo uma aliança de esquerda, que provavelmente vai ter no Lula um nome para presidente da República, sim, mas nos estados, muito provavelmente o PT vai buscar acordos mais largos, mais amplos. E às vezes, se for amplo demais, o pessoal não cabe. Né? Então isso está em dúvida ainda. Né? Isso é bem definido dentro do partido. Não, o pessoal tem uma política de alianças muito rígida, muito séria, no qual eu tenho um profundo acordo. Mas que a gente não pode ser sectário. Tem partidos políticos à esquerda e à direita que falam, não, aliança não pode. Ninguém governa sozinho. A sociedade é plural, os partidos de alguma forma representam setores da sociedade. Então você tem que fazer composições, porque né, no sistema partidário que a gente tem, é impossível governar sozinho. Agora, essas alianças elas têm que ser feitas dentro de uma linha de proximidade ideológica. Você não pode... Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês conhecem a Ângela Albino? Foi vereadora, foi deputada. Ela teve uma eleição que ela foi candidata a prefeita e a coligação dela incluía o atual Republicanos.
que na época era PRB, né? Que é um partido hoje basicamente de fundamentalismo religioso, ligado à Record, ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Então, a chapa da Ângela Albino elegeu um vereador comunista e um pastor fundamentalista. Então, não dava, entendeu? Não fecha. Porque eles são antagônicos, mas estavam na mesma coligação porque fizeram conta. Se eu estiver nessa coligação é mais fácil de eleger o meu vereador. Cada um elegeu o seu e seguiram separados depois, né? Até por isso é bom que as coligações tenham terminado. A gente ainda está numa transição, estamos se adaptando, mas nós também sempre defendemos o fim de coligação. Mas isso para vereador, deputado, né? Para governador, presidente, prefeito ainda continua. Então, a depender de como for esse acordo aqui em Santa Catarina, talvez o pessoal não caiba. E aí, se o pessoal não cabe, eventualmente o pessoal vai ter que ter candidatura própria ao governo do Estado, né? Nós queremos construir, repito aqui, uma coalizão, né, com as esquerdas, com o PT, com o PCdoB, o PDT, o PSB. Porque o momento exige também. O momento exige. Nós estamos vivendo um pré-fascismo. Sim, né? tá difícil. Então Muito. você tem que Ninguém nunca fazer viu. alguma coisa. Sim. Alguma coisa tem que ser feita. A gente não pode ser irresponsável e dizer assim, não, eu vou lançar candidatura própria porque temos que marcar posição, fazer autoconstrução. Não é o momento. Não é o momento de fato, eu concordo com isso. Agora, também não pode ser qualquer aliança, né? Raimundo Colombo, Dário Berger, não dá. Para nós não dá. Tem um limite, entendeu? Então, vamos aguardar, assim. E se acontecer esse tipo de aliança também, não é... Eles ficam lá, nós ficamos aqui, não tem problema. Mas eu acho que o mais importante nesse momento é reunir todo mundo que é contrário a esse governo federal, principalmente, e tirar o Bolsonaro do poder, porque é isso, o Brasil em todos os aspectos, eu desafio qualquer um aqui ou fora daqui, a dizer um aspecto positivo do governo Bolsonaro. Um indicador que melhorou. Eu disse que é só as pessoas criarem debate sobre determinados assuntos. Acho que esse é o único copo meio cheio. Mas é difícil você pensar em uma ação positiva do governo Bolsonaro, de cabeça, assim, ó. Não, com certeza não, principalmente em contrapartida com as coisas negativas que vem, né? Porque nada seria bom o suficiente que justifique todas essas atrocidades que acontecem por aí, né? Sim. Sim, tu falou ali sobre a questão do pessoal, que o pessoal tem começado a buscar, a se inteirar mais sobre o assunto também, a questão de política. Tem visto que recentemente o pessoal procura mais o pessoal do que anteriormente? O pessoal procura o pessoal. Ah, tá. Exatamente. Exatamente. Rolou uma cacofonia. Sim, o partido tem crescido bastante, muita gente tem se filiado, né? Em Florianópolis nós estamos aí chegando a quase 1.000 filiados, que é um número expressivo. A gente ainda não é do tamanho que a gente tem na urna, acho que isso é bem claro. Então o pessoal em Florianópolis ele é muito grande na urna, mas ele ainda, o número de filiados não corresponde, vamos dizer assim, a essa votação expressiva que a gente vem tendo desde 2012, né? Que vem tendo e vem crescendo, né? Mas tem tido muita procura pelo partido, muita gente de uma forma tímida quer conhecer, não tem certeza se quer se filiar ou não, mas tem havido essa procura e alguns fenômenos aceleraram isso, né? Eu acho que a própria chegada do Guilherme Boulos ao PSOL, o desempenho fenomenal que ele teve na disputa para a Prefeitura de São Paulo, foi uma campanha bonita, assim, né? Não sei se vocês acompanharam, mas uma campanha que foi bastante ideológica, bastante inovadora do ponto de vista da comunicação, né? A partir da entrevista do Flow, ele teve muito acesso, né? Sim. Teve um destaque ele é ali, muito né? bom de mídias sociais também. E ele tem uma base bem sólida no movimento social em São Paulo, né? No movimento de ocupações urbanas, das pessoas sem teto, na luta por moradia. Então, eu acho que o Boulos é um pouco o símbolo dessa síntese que o pessoal quer produzir, que é uma nova esquerda no Brasil, né? Mais jovem. O Boulos, assim, parece mais velho, né? Mas o Boulos ele é 3 anos mais velho que eu. O Boulos tem 38 anos. Se ele tira aquela barba, ele fica... Você falou, eu estou bem conservado, o Boulos talvez não tanto. Mas, assim, é um momento de lideranças mais jovens na esquerda, né? Você tem o Boulos no PSOL, você tem a Manuela Dávila no PCdoB, você tem o próprio Haddad no PT, que é uma espécie de sucessor do Lula, né? O Lula agora está voltando por conta de tudo que aconteceu.
Mas nas câmaras das capitais, das grandes cidades do país, você vê um fenômeno de que aquelas lideranças, aquele perfil tradicional de político, mesmo de esquerda, né? O homem, o sindicalista, o professor universitário e tal, ele vem perdendo espaço para muitas lideranças mais jovens, mulheres, LGBTs, negros e negras. Então tem um processo de renovação da esquerda que o PSOL faz parte, que o Boulos faz parte. Então acho que é um pouco natural assim essa procura pelo PSOL. Claro que agora em 2022, como o Lula é favorito, deve ter o PT deve ter um crescimento também, né? Acho que isso é inegável. Mas o PSOL vem sendo o partido que mais cresce o número de filiados no Brasil nos últimos anos, assim, proporcionalmente, né? A gente está com 220, 230 mil filiados no país. Aqui em Santa Catarina, algo em torno de 3 mil, sendo que quase mil é em Florianópolis, né? Então, a gente também tem uma tarefa aqui no estado de consolidar o PSOL fora da capital. E é difícil, viu? É bem difícil. Imagina. Porque na maioria das cidades de Santa Catarina, o Bolsonaro ganhou com mais de 80% dos votos. Sim. Né? Eu acho isso interessante até porque é bom ter essa mudança, assim, porque quando se fala de esquerda, muita gente fica só no PT, e é interessante ter essa diferença, assim, de o pessoal procurar partidos diferentes, com ideias, assim, diferentes. Sim. E acaba tendo que comprar o pacote inteiro, porque só porque eu sou de esquerda eu tenho que ser PT. E tu é o cara, assim, bem, não sei mais, segundo talvez, acho que só a Frânio pelo histórico dele na política, mas o segundo cara mais conhecido do pessoal em Florianópolis, né? As pessoas começaram a te ver bastante. Obrigado. Tem o professor Elson também, que foi nosso candidato a prefeito, né? Que ficou em segundo lugar aí na prefeitura, fez uma campanha bonita. Mas a gente tem algum destaque, assim, Você esperava ter 70 mil votos ou foi uma surpresa pra ti? Cara, quando eu vou disputar eleições, eu sempre faço, assim, projeções baixas. Porque é muito ruim você, né, cair do cavalo, vamos dizer assim. Então a gente trabalhava com uma ideia de fazer algo em torno de 50 mil votos. Né? Então foi bastante significativo ter passado essa marca. Na verdade, a primeira vez que eu fiz menos votos do que eu esperava foi em 2020, foi para vereador. Mas isso foi porque não só a nossa campanha, mas acho que todas as campanhas em geral, de todos os partidos, subestimaram o efeito do fim das coligações. Né? Então, teve um crescimento aí de 35%, 40% no número de candidatos e isso criou uma pulverização. Né? Então, vamos dizer, a média de votos de um vereador eleito em Florianópolis era 3 mil votos, 3.500, 2.500 ali os menos votados. E hoje, assim, uma boa parte dos vereadores eleitos não fizeram 2 mil votos, porque dispersou muito. A tendência agora é que para 2024 volte a aglutinar, por quê? Porque nessa reforma eleitoral que foi aprovada recentemente, o número máximo de candidatos que os partidos podem apresentar foi reduzido. Então, o sistema faz as suas voltas, né? Então, assim, o sistema queria acabar com as coligações, porque os partidos grandes estavam cansados de comprar os partidos pequenos, de fazer os partidos de aluguel, criaram a cláusula de barreira e acabaram com as coligações, para ver se os partidos pequenos morriam. Alguns estão morrendo, outros estão crescendo. Só que isso criou essa super quantidade de candidatos que prejudicou os partidos grandes. Os partidos grandes nunca foram tão pequenos. Então agora eles estão restringindo, porque na verdade tem um projeto do sistema que é você fazer do Brasil um país com 5, 6 partidos. Né? E a gente tem um senso comum, né? Tipo, partido demais é ruim. Por quê? A gente não chega nessa discussão, né? Só se martela o dia inteiro. O Brasil tem muitos partidos e os partidos são ruins. Tem muito partido é ruim, por que muito partido é ruim? Não tem uma resposta clara para isso, né? E as pessoas é que nem livro, será que acontece? Julga, no caso, julgar a capa antes de ler, porque você vê um partido que não é muito conhecido, aí já não tem vontade de querer entender. Rola isso também? Eu acho que a maioria das pessoas, de forma muito equivocada, mas isso também é muito estimulado pela mídia, elas desconsideram o partido na hora de votar. Você nunca ouviu isso? Eu não voto em partido, eu voto na pessoa.
Cara, que erro rude que você está cometendo quando você faz isso. Principalmente quando você vota para vereador e deputado. Porque o sistema eleitoral, você vota no Leonel Camazão para vereador, mas você está votando na chapa do PSOL. As 1.475 pessoas que votaram no Camazão para vereador ajudaram a eleger o Marquito, o Afrânio e a coletiva Bem Viver. As pessoas não entendem que o resultado de vereador e deputado é a soma de todos. Por isso que as coligações eram ruins, porque você votava no comunista e elegia o pastor, ou você votava no pastor e elegia o comunista. Então, o fim das coligações foi bom no sentido de que, se você vota no Camazão, no PSOL, você elegeu o Afrânio, o Marquito e a coletiva Bem Viver, não é exatamente igual, mas está próximo, né? Está próximo ideologicamente. O Marquito fala de agroecologia, o Afrânio fala de funcionalismo público, a coletiva fala de direitos indígenas, direitos das mulheres, direitos humanos. Está próximo de quem votou em mim, de alguma forma vai ser representado pelos vereadores do PSOL. Mas no esquema das coligações, você votava na direita e elegia a esquerda e vice-versa. Então, era ruim. Então, eu acho que, na verdade, nós precisamos, eu acho que isso vem acontecendo devagarinho, mas vem acontecendo, nós precisamos fortalecer o sistema partidário brasileiro. Tanto na parte da educação, ou seja, desse entendimento de que sim, existem ideologias, de que os partidos defendem causas, e a gente tem que desfulanizar a política. Essa coisa de eu voto na pessoa e não no partido, ela é um erro rude, porque ninguém governa só porque é um grande líder carismático. Sim, porque é um apresentador de televisão, ou porque é o Lula, ou porque é o Bolsonaro, que são figuras que arregimentam multidões. Uhum. Mas na hora de governar, quem vai estar nos ministérios, nas secretarias de governo, são figuras dos partidos. E os partidos têm projeto de sociedade. Então, a gente precisa, e a mídia precisa também, parar com essa linha editorial antipolítica. Eu acho que isso é um negócio que está no Brasil há muitos anos, de uma criminalização da política. Colocar o político já como aquele cara bandido, Sim. dinheiro na cueca. Exatamente. Claro que tem que denunciar o que está errado, Óbvio. tem que investigar, não tenho dúvida disso. Mas nós precisamos de um sistema eleitoral que fortaleça os partidos políticos e não as personalidades, não os caciques. São poucos partidos no Brasil que são efetivamente democráticos, né? Nós acabamos de sair de uma eleição interna agora, temos um novo presidente estadual, que é o Mário Dutra, de Joinville, que foi eleito pelos filiados do PSOL. Agora, você vai no PSL, é assim, quando o governador era do PSL, o deputado tal era presidente do PSL, brigou com o governador liga para o presidente nacional do PSL e fala: Bivar, tira o fulano aqui da presidência do PSL Santa Catarina e bota o ciclano, que é meu secretário. E botava. Então, assim, os partidos no Brasil, em geral, não são democráticos. Todo mundo é nomeado, assim, não tem eleição. Sim. Então ainda é um sistema pobre, né? Talvez essa rejeição grande à política é também por essa sensação de que os partidos são imutáveis, né? De que você não consegue entrar, que você não consegue acessar o partido e dirigir o partido, levar o partido para um determinado caminho. A gente ainda tem muito uma cultura de que assim, o Lucas quer ser vereador, então ele precisa estar no partido porque ela obriga. Então a filiação, para muitos candidatos inclusive, é só uma etapa burocrática, entendeu? Eu preciso estar no partido, nesse partido aqui estou fazendo umas contas, eu tenho mais chance de me eleger nesse do que naquele, então eu vou nesse. Vai só por requisito, assim, né? Só pra cumprir o requisito. Exatamente. Pra cumprir a obrigação. Uma dúvida que eu tenho, assim, em questão ao pessoal e também a tua opinião, a tua visão, tu acha que o pessoal ele sofre algum tipo de preconceito pela população, assim, da questão do socialismo? Sim. E como que tu vê essa questão, assim, o pessoal talvez deveria ser mais mente aberta, ou que... assim, o PSOL é um partido socialista, isso é incontestável, Ponto, né? Não, por natureza, por definição, nós somos um partido que vai contestar a ordem vigente, porque nós não vivemos no socialismo. Pelo contrário, estamos muito longe disso. Apesar do presidente da República pensar um pouco diferente. Os eleitores também, né? Infelizmente. Mas, então, por natureza, nós somos um partido que vai contestar, né? Então, o programa político que o pessoal defende é um programa de conflito.
de conflito com a ordem. O que eu quero dizer? Não é quebrar vidraça de banco, não é isso que eu estou dizendo. Deixa claro. Sim. Quando eu digo de conflito com a ordem, eu estou dizendo assim, eu quero taxar rico. E os ricos fazem parte da ordem. Eu quero rever os privilégios dos funcionários públicos, mas não de todos, porque a maioria dos funcionários públicos, ao contrário do que se imagina, são uns pobres fudidos. Ganham R$ 2.500 para estar na linha de frente do Covid no hospital. Ganhavam até pouco tempo atrás R$ 2.000, R$ 3.000 para estar na sala de aula com 40, 50 alunos. Mas nós temos que falar dos privilégios do exército, dos juízes, dos promotores, né? De quem efetivamente se beneficia de uma forma muito parasitória do Estado brasileiro. Eles nunca estão inclusos numa reforma, né? Não, tanto é que tudo que se faz de reforma, eles sempre ficam de fora, né? Então, e muita gente identifica de forma equivocada, com a ajuda da mídia, que esse setor, vamos dizer, o setor que seria o coração do problema do Brasil, são os políticos. Isso é errado. Os políticos, mesmo os mais bandidos, os mais salafrários que você possa encontrar, eles são só intermediários. São intermediários dos ricos. Quem faz o sistema político, quem faz as regras no Brasil é a elite. E assim, quando a gente fala elite, é aquele meme, né? Assim, o cara tem um carro e uma casa própria, ele acha que ele é da elite. Né? Não, quem faz as regras é o Paulo Guedes, gente. É o cara que tem offshore em paraíso fiscal, nas Ilhas Virgens Britânicas. É banqueiro, é dono de empreiteira, é desses caras não falam. Cara gigante. O cara tem uma padaria no Cobrasol, acha que é elite. E não é, entendeu? Vamos, assim, dimensionar as coisas. Quando a gente fala de taxar rico, quando a gente fala de taxar veneno, de taxar agrotóxico, quando a gente fala de aumentar salário de professor, são ideias que na sociedade em geral tem rejeição. Mas tem rejeição porque a gente vive em disputa. Né? E aí os meios de comunicação, os políticos dos outros partidos, as igrejas, as escolas, enfim, todos esses espaços de convívio são espaços de disputa política. Né? Então essas ideias estão em discussão na sociedade. E o que mais te dá dor de cabeça é a discussão política, no caso, em geral, das pessoas que divergem já da tua pauta, ou então de dentro do partido, porque existem rachas dentro do partido, né? Existem diferenças, né? Existem linhas ali, né, específicas e tal. O que te dá mais dor de cabeça? Olha, eu acho que cada caso é um caso. São dores de cabeça diferentes. Não, mas assim, quem faz política tem que ter um mínimo de disposição para conversar. Né? Política é conversar, inclusive com pessoas que você não gosta, que você não vai com a cara ou que você não concorda. Então, a política se dá no diálogo, né? Então, assim, quando você lida, por exemplo, enquanto com uma pessoa que tem um pensamento mais próximo do Bolsonaro, por exemplo, tem duas formas. Eventualmente a gente consegue conversar numa boa. Claro, se a pessoa vai numa linha de hater, aí então tá bom, obrigado, tchau, põe de lado e segue a vida, porque daí não vale a pena, né? A própria pessoa não tá querendo conversar. Daí. Exatamente. Quando você vai numa linha de hater é porque a pessoa não quer conversar. Se a pessoa não quer conversar, você não pode obrigá-la a conversar. E aí, né, quando um não quer, dois não casa, né? Exatamente. Então é isso. Se a pessoa não quer conversar, não quer conversar. Quer me agredir, não tô afim, não tenho mais o que fazer. Isso também vale pro partido. Também tem gente do partido que também é numa linha mais agressiva, né? Agora, isso faz parte do que eu falava anteriormente, da questão da democracia. Então, para ter democracia, tem que ter conflito, né? A gente é criado numa cultura de que o conflito ele é necessariamente ruim, né? Na verdade, não. Quando você debate ideias, quando você debate projeto, seja de partido, de sociedade, vai ter conflito, né? Porque a sociedade é diversa e as pessoas têm interesses diferentes. A questão é o objetivo, se você quer construir ou você só quer bagunçar. As pessoas têm uma falsa impressão, Lucas, que o consenso seria a resolução dos problemas. Aí você vai lidar, seja dentro do partido ou fora, você vai lidar com a seguinte afirmação: vocês estão aí brigando, mas vocês deveriam lutar pelo bem comum. Qual é o bem comum? Subjetivo. Não existe uma resposta.
única para aquilo que é o bem comum. Que o bem para um é diferente do bem para o Exato. outro e sempre vai ter isso, né? Para mim, o bem comum é carteira assinada e CLT. O liberal, o bem comum é a desregulamentação do trabalho e economia de mercado. E aí você já... Ao definir o que é o bem comum, você já cria... Né, não os partidos em si, mas você já cria divisões ideológicas daquilo que é o melhor a se fazer. O que devemos fazer da vida? O que o governo deve fazer? Ao responder essa pergunta, você não existe possibilidade de ter uma resposta única. Né? Então, dependendo da ideologia, da visão de mundo, do lugar que você vem, da onde dói o seu calo, acho que isso também conta muito, você vai ter múltiplas respostas. E aí disso se criam os partidos e os partidos disputam ideias na sociedade. Né? Então, assim, essa ideia de que o consenso é a solução é a mais pura ilusão. Na verdade, a solução é o conflito. Claro, o conflito, que eu digo de ideias, né? Não estou falando da gente sair na mão, na porrada aí com ninguém. Mas o conflito de ideias, porque é do conflito, é do debate que a gente encontra caminhos. Porque é no debate que às vezes a gente encontra um ponto em comum. Sim. E eu queria te perguntar o seguinte, como é ser um cara bissexual que está à frente da causa LGBT? Existe um preconceito, não sei se eu posso pôr assim, me corrija, Pode. por favor, dos bissexuais dentro ali da causa LGBT. Como é ser? Você é bastante julgado por isso? Eu vou te dar 2 exemplos, tá? Em 2 campanhas. Eu fui candidato a prefeito de Joinville, em 2012. Eu morava lá, era casado há pouco tempo, tinha um filho, meu primeiro filho já era nascido, Francisco. E na campanha, que era então minha companheira, a Rebeca, ficou grávida durante a campanha. E a gente não soube. Quando a gente soube, ela já estava de 5 meses. E nessa campanha, era uma campanha, o Facebook ainda estava começando, 2012, né? Ainda estava naquela transição do Orkut para o Facebook e tal. Mas se criou relativamente forte, né, na rede social uma fofoca. Qual era a fofoca? Essa criança aí não é do Leonel Camazão. Esse casamento é de mentira. Ele é viado, ele é gay. Então ele é político, ele é gay e ele arranjou aí uma mulher com filho para ficar bonito na foto. Porque é isso, né? A política tradicional é assim, né? Você tem que ser um homem bem casado, ter uma família para ficar, né? Faz parte da narrativa do homem de sucesso que pode governar uma cidade. Isso em 2012. Então, em 2012 eu era viado demais. Em 2020 eu era viado de menos. Olha. Então, chegou para mim um áudio de uma candidata de outro partido, que era também candidata desse nicho, LGBT, que, descendo pau em mim, porque eu, na verdade, era um hétero, fingindo ser bissexual para ganhar voto dos LGBTs. Então, assim, acho que o preconceito contra pessoas bissexuais, ele se dá de 2 formas diferentes. Ou de 3 formas diferentes, né? Se você é uma mulher bissexual, o preconceito ele vai num sentido. Qual é o sentido? Erotização, fetichização, a conclusão imediata de que se você é uma mulher bissexual, você quer, sei lá, fazer homenagem com uma mulher, entendeu? Tem uma erotização exacerbada da mulher bissexual como se ela fosse um objeto. E no caso dos homens, tem um entendimento de que, na verdade, todo homem bissexual nada mais é do que um homem gay que não tem coragem de se assumir gay. Então, são 2 formas diferentes de se viver um preconceito da bissexualidade. E é claro, teria ainda as pessoas transexuais, não binárias, que também são bissexuais, mas aí já são tantos preconceitos sobrepostos que eu já acharia difícil determinar em que momento ela está sofrendo preconceito porque é uma pessoa trans ou não binária, e em que momento ela está sofrendo preconceito porque é bissexual, né? Então, preconceito sempre teve, sempre tem. Eu vinha falar disso publicamente, efetivamente, foi depois que eu fui candidato a governador, foi em 2019. Até então, as pessoas mais próximas sempre souberam, né? Na época da faculdade, colegas, professores, assim. Não era necessariamente um segredo,
assim, não era algo que eu escondia, mas também não era algo que eu ia para uma campanha política e eu sou bissexual, entendeu? E isso faz parte da minha identidade e nós temos que ter políticas públicas para esse segmento. Eu sempre trouxe a pauta LGBT nas campanhas que eu disputei desde 2019, mas eu só vim falar disso publicamente falei 2019, né? Desde 2010, perdão. Mas eu só vim falar disso publicamente em 2019, porque foi um processo mesmo, é um processo particular, né? Sim. Porque os amigos sabiam, mas tem pessoas na família que não Mas sabiam. o preconceito da sociedade já influenciou isso? Você tem um pouco de medo de, sabe, isso te pesar na cabeça, né? Não, acho que o meu receio maior de falar disso publicamente era a família. Era tipo assim, como a minha avó vai reagir? Como meu pai vai reagir? Que até então, Meu se pai for tem ali 70 escondido, tudo bem. Se for não exposto, Sim. mas se for exposto já é outra coisa. Assim, eu não posso dizer que foi escondido, assim. É que também tem aquela... Você não diz, ninguém pergunta. Em casa, quando eu morava na casa dos meus pais, né? Então você tem aquele momento, assim, do tipo... Questão de omissão. Eu finjo que não sou e vocês fingem que não sabem, né? Tipo, mas dava pra perceber. Algumas vezes dormi com rapazes em casa, assim, não era algo incomum, mas sempre ficava aquele... Na família é assim, ó. Depois... Tabu, né? Não só o tabu, um silêncio. Sim. É um silêncio. Então, assim, eu vim falar disso em público por conta de enfim, não um preconceito, mas de uma discriminação que eu sofri do meu irmão na noite de Natal, de 2019. Meu irmão mais velho. A minha mãe me deu uma bermudinha de praia, dessas floridas, assim, bem viado mesmo. Era rosa, laranja, o verde meio fluorescente, assim. E era dia 24 de dezembro, e eu ia para ceiei com a família, né? Jantei com a família, mas eu ia depois para uma festa lá em Joinville que chama Pixel. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Uma balada LGBT, Pixel. E aí, a bermudinha que eu ganhei era uma bermudinha de praia. Eu falei, não, eu vou pra Pixel com essa bermudinha. Aí meu irmão olhou pra mim e falou, porra, mas essa bermuda parece que você quer ir lá dar o rabo. 24 de dezembro, noite de Natal, janta, todo mundo junto, assim. Desnecessário, né? Foi muito desnecessário. E aquilo, tipo, mandei ele tomar no cu, fiquei bravo e tal. Beleza. Fui pra festa e tal, voltei pra casa, dormi, e aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Porra. E ele sabia. Essa é a questão. Das pessoas da minha família, esse meu irmão, eu já tinha falado pra ele quando eu tinha 16 anos, que eu era bissexual. Então, ele sempre soube. Então, não foi só... fez uma piada indevida na noite de Natal para me constranger, apenas, sei lá, bullying de irmão mais velho. Ele sabia, entendeu? Então, tinha um elemento maior de perversidade, vamos dizer assim. Mas, enfim, daí eu conversei com ele no dia seguinte e tal, mas a minha vontade era chegar no almoço de Natal, né, não é domingo, 25 de dezembro, no almoço e falar. Não dei conta. Queria falar na mesa, assim, mas eu confesso que eu não consegui. Aí eu escrevi, publiquei nas redes sociais e saí correndo. Pegou no susto, galera. Fiz um textão nas redes sociais, publiquei e tipo assim... E aí vem o silêncio, entendeu? Porque tá dito, todo mundo leu, todo mundo viu. Alguns até comentaram na rede social. Mas quando me vem, nunca falam sobre o assunto. Né? É um silêncio, assim, né? E acho que é um silêncio até relativamente mais fácil, porque nesse momento eu me relaciono com uma mulher, né? Eu tenho uma namorada. Então tá, né? Tá tipo, tá meio que, né? Tipo, ele fala disso aí, ele gosta desse negócio de LGBT, mas ele namora uma mulher, então tá tudo bem. É o comum. É o comum, né? É o comum. Então, e é isso, né? Porque de alguma forma, a minha vivência enquanto bissexual, ela choca com o estereótipo. Porque o estereótipo é esse, é o homem gay que não consegue se assumir, né? Sim. Só que, tipo, eu fui casado, eu tenho 2 filhos, eu namoro uma mulher, eu sou um pai de família. Né? Então, isso dá um pouco, assim, um tilt na cabeça de muita gente. Sim, até nisso eu queria te perguntar uma coisa, porque assim, tu falou das 2 vias, né?
do bissexualismo, tanto da questão da mulher quanto do homem. Mas não acho que esses dois problemas são por causa de uma questão de negação do bissexualismo, porque às vezes parece que... Não, do bissexualismo mesmo, assim. Não, a gente não usa ismo. Ah, tá. Porque o ismo é um sufixo que significa doença. Ah, perfeito. Não se fala mais homossexualismo, lesbianismo. Bissexualidade, então. Isso. Então acho que assim, a sociedade ela meio que exclui a bissexualidade, Sim. porque, que nem tu falou, o homem, se ele é bissexual, ele é como se, que nem tu falou, tu estando com uma mulher, é como se tivesse tudo normal, mas daí se tu tivesse com um homem, isso seria Não, talvez fiquei... Tu acha que isso existe muito ainda? Sim, profundamente. Eu acho que eu tive solteiro esse ano. No começo desse ano eu fiquei 3 meses solteiro. E aí eu saí com um rapaz, que inclusive tem o nome do meu filho, Francisco. É professor da rede estadual. E aí a gente saiu algumas vezes e tal, assim, casual, né? Depois não se falamos mais, ficou por isso mesmo, assim, não foi pra frente. Até aí, normal, tudo bem, né? Quem nunca, né? E aí eu voltei a namorar a garota com quem eu namorava. Então a gente se separou, ficamos 3 meses sem se falar, daí a gente voltou a se ver, passou 6 meses no total, a gente voltou a namorar. E aí um dia eu publiquei uma foto com ela no Instagram, assim, nos stories. Aí esse cidadão, que eu não falava com ele há, sei lá, 3 meses, 4 meses, não sei quanto tempo. Ele vai lá no Instagram e escreve assim: eu esperava mais de você. Nossa. Eu falei, o que você quer dizer com isso, né? Tipo, esperava mais o quê? Queria me namorar? Não pediu? Não me procurou? Queria levar pra frente? Não fizesse nada? Ficasse parado, né? Ou esperava mais de mim por quê? Porque eu tô com minha mulher? Tipo, Então, assim, é muito presente ainda. Preconceito, muito. Às vezes, vindo da própria comunidade LGBT, Vem, então. de monte, de monte. As pessoas têm um problema sério dentro do... Assim, numa discussão de bissexualidade, a gente vai chamar isso de monodissidência. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de compreender uma orientação sexual que não é única, que se interessa por mais de um gênero, né? Porque é isso, né? As pessoas conseguem entender heterossexual, conseguem entender homossexual. Tipo, não. Você é gay, você gosta de homem, acabou. Você é heterossexual, você gosta de sexo oposto, acabou. Esse é o mundo simples. Quando é fora desse binarismo, aí dá uma confusão na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas não entende. Ou associa imediatamente a promiscuidade, ou a doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, tipo, bissexual é vetor de HIV. Mas na tua visão, o pessoal da geração mais antiga tá começando a criar mais consciência, entender mais, ou ainda tá muito longe? Acho que no geral tá muito longe. Eu acho que tem um processo, de como isso tá na mídia, tá em todo lugar agora, né? Esse debate, de alguma forma, ele se tornou mainstream, né? Por conta da internet. Eu acho que a gente vive mais ou menos parecido um momento como quando o Brasil aprovou uma lei contra o racismo. As pessoas não deixaram de ser racistas, mas elas já pensam 2 vezes antes de falar alguma coisa. Então acho que o que a gente vive nesse momento é isso. As pessoas não deixaram de ser LGBTfóbicas, mas as pessoas já sabem que se eventualmente elas forem LGBTfóbicas vai pegar mal. Então as pessoas, vamos dizer assim, elas dão aquela travada, né? Sim. Tipo, talvez vocês já tenham visto alguma situação parecida com essa que eu estou dizendo. Tipo, de ter algum discurso, alguma conversa sobre esse assunto e a pessoa não saber bem o que dizer, como dizer. Será que o que eu estou dizendo é preconceituoso? Não é? De ter medo de ser preconceituoso, mas de não entender direito. Eu acho que é uma fase de transição, assim, né? Eu acho que Aí é uma quando fase você de também não fala, é algo ruim, né? Você Como sente, assim? quando você não fala por medo, aí já Sim. cria como se fosse uma coisa extraordinária, que nem era, não é pra ser, né? Isso também deve ser bem ruim pra ti, mas como que se deu uma curiosidade também minha, como se deu essa transição? Antes era GLS, virou Sim. agora, né? QI+, né? E Tem como se... muitas siglas. vários. Como se deu essa transição? Por quê? Quem que foi responsável? Qual grupo exatamente? Então, as siglas, na verdade, elas acabavam sendo determinadas pelas organizações do movimento social GLS na época, né?
Eu comecei no GLS, né? A primeira sigla que me deram foi S, simpatizante, que poderia ser desde uma pessoa que não tem preconceito com os gays até bissexual. Então era uma sigla guarda-chuva que cabia muita coisa. Então vai tendo um debate que, por um lado, se dá no movimento social, por outro lado, se dá na academia, né, na universidade, de como categorizar, né, vamos dizer assim, as pessoas que têm um comportamento, poderíamos dizer, heterodivergente, né, ou seja, que não se adequa àquele ideal de heterossexualidade compulsória, né, de identidade de gênero compulsória, né, você nasceu com pênis, então você vai ter que ter uma identidade de gênero de homem, né, são coisas completamente diferentes, não sei se quão por dentro desse debate vocês estão. Mas o próprio movimento foi modificando essa sigla também passou a ser modificada internacionalmente. Eu acho que é um debate válido, mas eu particularmente penso que nós precisamos dar mais atenção à questão da violência em si, né, do que uma categorização. Não que a categorização não seja importante, mas as siglas elas têm esse caráter, elas me parecem temporárias. Como esse debate, esse estudo sobre essa heterodivergência é relativamente recente, né? E novas identidades vêm sendo descobertas ou criadas ou vivenciadas de forma plena, eu acho que essa sigla que a gente conhece hoje, ela vai continuar mudando mais um tempo. Acho que ela não é definitiva, entendeu? Agora, eu acho que ao invés da gente estar centrado na discussão de qual é a sigla, acho que a gente precisa voltar a discutir de forma muito central a questão da violência. Sim. Porque hoje se faz um debate de que a esquerda não debate segurança pública, por exemplo. Agora, se você pega as estatísticas de assassinatos no Brasil, de violência, não de roubo patrimonial, vou deixar o patrimônio para lá, roubo de propriedade, banco, dinheiro. Violência contra a pessoa, atentado contra a dignidade humana. Quem são as vítimas? Negros, mulheres, LGBTs, majoritariamente. Quem é que está do outro lado da bala do revólver? São os negros, né? Dependente, seja numa situação, né, de conflito com a polícia, seja na maioria dos casos, né, como a gente já tem tristemente assistido no Brasil, né, de muitas pessoas inocentes, moradoras da periferia, que são negras, levarem bala perdida, entre aspas, né, da polícia, assassinato de criança, virou rotina, né, principalmente no Rio de Janeiro. Quem é que está do outro lado da faca em casa, né, na violência doméstica? São as mulheres, né? Qual é o país que mais mata LGBTs no mundo? É o Brasil. O Brasil, gente, é o país, um dos países mais violentos do mundo, onde mais se mata por arma de fogo no mundo. E nós não estamos no Oriente Médio, nós não estamos em guerra, nós não estamos em conflito entre nações, e nós somos o país que mais morre gente por arma de fogo no mundo. Só que as pessoas que morrem são negros, mulheres e LGBTs. Então, necessariamente, quando a gente está discutindo essas pautas chamadas identitárias, entre aspas, eu também não gosto desse termo, nós estamos discutindo segurança pública. Porque é a gente que sofre, é a gente que morre. Sim. E como governador, caso fosse eleito, como que se defende essas pautas que são sociais? Como que é possível, assim, você estar ali sempre também engajado nessa questão para que mude, principalmente em Santa Catarina, né? Sim. Seria um conjunto de políticas públicas, né, que são transversais. O que eu quero dizer com isso? Você vai precisar de políticas que vão da assistência social, da saúde, da educação, do treinamento das forças de segurança pública, né, de acordo com um viés mais vinculado aos direitos humanos. Você vai também nas políticas econômicas, né, dar uma prioridade. E como é que isso aconteceria? Na assistência social, você vai fazer o imediato. O que é o imediato? Muita gente negra, mulher, LGBT, está em situação de vulnerabilidade social. Então você vai precisar chegar com assistência social para quê? Para levar psicólogo, para dar auxílio jurídico, para inserir aquela pessoa
em algum programa de geração de renda, ou de conseguir trabalho, né? Ou às vezes de fazer essa pessoa retornar à escola, né? Porque a evasão escolar ela vai ser muito grande entre os mais pobres, os negros e LGBTs, em especial transexuais, né? Então a população transexual, apesar de ser demograficamente pequena, ela vive uma situação quase que de prostituição compulsória, né? Então você vai se descobrir transexual com 12 anos de idade, 13 anos de idade, 15 anos de idade, você vai ser expulso de casa, você não vai conseguir mais ir para a escola porque você vai ser violentado na escola, você vai parar na rua, vai morar na rua, você vai para prostituição, é compulsório. O efeito, né? Não tem muito escapatória. Normalmente não tem escapatória. Por que não tem escapatória? Porque não tem política pública. Não tem lugar para receber essas pessoas. Não se olha o início ali do problema, Sim. né? Sempre se olha o final dele ali. Exatamente. Como a segurança pública, até a questão da descriminalização das drogas. Então, é interesse também que existe por trás. Tem gente que ganha, na tua opinião, com isso, de alguma forma? Claro que sim. É uma indústria inteira que gira em torno da criminalização, né? Não só a indústria do armamento, propriamente dito, né? Porque independente de ser legal ou ilegal, né? Se chega muitas armas do Brasil nesse mercado paralelo, né? Que seja para alimentar o tráfico, seja para alimentar as milícias. E a criminalização, ela faz parte de um sistema que está vinculado ao sistema penal brasileiro, que na verdade é um sistema de criminalização da pobreza, né? E que é um sistema estruturalmente racista, né? Então hoje, se você pensa em descriminalização das drogas, você está falando que você vai colocar na formalidade milhares, talvez milhões de pessoas que vivem e trabalham com isso, porque é disso que elas tiram o seu sustento. Você vai dizer que esse mercado que movimenta bilhões de dólares por ano vai entrar na economia formal e vai pagar imposto? Vai gerar emprego com carteira assinada? Vai aumentar a arrecadação do Estado brasileiro, que vai ter mais dinheiro para investir? Porque é o seguinte, as pessoas vão consumir droga e ponto. Sempre Ponto. Sempre teve, sempre vai ter. Agora, o que me parece ser uma política acertada é o que o Brasil fez com a questão do cigarro. O Brasil deixou de vender cigarro? Não. O Brasil proibiu venda de cigarro? Não. O Brasil saiu perseguindo o usuário de cigarro? Não. A polícia bate em quem fuma cigarro? Não. O que aconteceu com o cigarro? Você excluiu do ambiente social, porque você fumava em elevador, você fumava em avião, Ônibus, tudo. não sei quantas vocês têm, mas fumava em ônibus, fumava em terminal, fumava dentro do restaurante, dentro da balada. Como que era o cheiro dentro de um avião? Não, eu ia na balada com 18 anos, 20 anos, e você saía defumado, assim, do cigarro, porque todo mundo fumando lá dentro, ambiente fechado, sem janela. Então, era horrível, assim, né? Então, assim, ó, e proibiu a propaganda. Então, assim, ó, hoje a droga mais perigosa, que mais mata, que mais causa doença, que mais causa acidentes, é o álcool. Só que o álcool patrocina novela, patrocina futebol, é uma puta de uma indústria, entendeu? Então, assim, eu defendo uma linha em que você tem que regular a venda das drogas, todas elas, as que já são lícitas, como cigarro e álcool, e as que Diferente são... de legalizar, né? É diferente, Não, é uma né? legalização, porque existem drogas que o comércio é proibido, né? Então, você vai legalizar o comércio das drogas, mas você vai ter uma regulação, elas vão ser taxadas, elas vão ser vendidas em ambientes próprios e você não pode fazer propaganda. Eu acho que a receita, o segredo é esse. Então você tem que abolir propaganda de qualquer droga, inclusive de cerveja. Só que você vai falar isso para as emissoras de televisão, para a indústria do futebol, Jamais, entendeu? né? É bilhões de reais que a gente está falando de dinheiro, que a Ambev coloca em propaganda, desde propaganda na Globo as propagandas que tem dentro dos bares, né? Os cartazes, as geladeiras da Brahma, por exemplo, né? Ou aquele toldinho com o nome do bar da Antártica, sabe? Tudo isso é propaganda. Quem paga isso são as empresas que fabricam. Então, seria uma forma muito importante de você gerar emprego formal, gerar renda, arrecadar imposto e esvaziar os presídios. E tu acha que assim também teria um uso mais consciente dessas drogas? Eu acho que você precisa de política pública para falar disso, né? Então, por exemplo, para você ter
o que é o consumo consciente? Depende, né? Porque, na verdade, a gente vem de uma ideologia, ideologia num sentido, não de visões de mundo diferente, mas ideologia no sentido de falsificação da realidade, que é a ideologia do Proerd. Né? Vocês fizeram Proerd na escola? Fiz. Eu não tive que passar por isso, graças a Deus. E quando chegar a vez dos meus filhos fazer, eu vou proibir fazer o Proerd. E vamos pela musiquinha também. Quem nunca viu o videozinho do carinha fumando um baseado cantando a musiquinha do Proerd no WhatsApp? Porra, toda a vida. Então, assim, qual é a ideologia do Proerd? Se você botar um cigarro na boca, você é automaticamente um viciado em drogas. Do cigarro você vai para maconha, da maconha você vai para cocaína, da cocaína você vai para o crack, você vai assaltar sua família, roubar os pertences para comprar droga e você vai morrer de overdose. Essa é a ideologia do Proerd. Só que não é assim, gente. Não é assim. Existem pessoas que desenvolvem dependência química? Sim, mas muita gente faz o que a gente chama de uso recreativo das drogas. Você sabe aquele teu amigo que não fuma cigarro, mas tipo, ele vai numa balada, toma uma cerveja, daí ele fuma um cigarro de vez em quando? Isso é uso recreativo. Cara que toma uma cerveja a cada 15 dias, isso é uso recreativo. Cara que fuma baseado quando tem. Tipo, sabe, o cara não fuma, não compra, não sabe nem bolar. Mas, tá numa roda, alguém tem um baseado, tá ali rodando, ele dá uma bola. Isso é uso recreativo. Sim. As pessoas usam drogas de forma recreativa. E vivem as suas vidas, continuam trabalhando, continuam pagando seus impostos, são pais de família, são mãe de família, são servidor público, são advogados, são empresários, sabe? Então não é esse estereótipo do Zé Droguinha. Zé Droguinha. Né? Ele é falso. Claro que existem pessoas que têm dependência química, que precisam ser tratadas, que precisam ir, né, para um Alcoólicos Anônimos. Questão de saúde pública. Tem uma questão de saúde pública, do abuso de substâncias. Agora, o ideal de um mundo sem drogas é inexistente. Tudo faz parte de uma coisa muito maior, né? Como colocar mais pessoas dentro de presídios onde elas vão estar em contato com outras pessoas que cometeram outros crimes. Sim. E que formam novos criminosos, ou seja, é uma escola. Sim. Ali que se cria, né? Mas por que não entende? Parece tão simples e não... Mas é muito preconceito, né? De uma certa forma, tem muito preconceito na sociedade. Tem uma reprodução dessa ideologia, né? E ela é até distorcida, né? Porque você é assim, se eu sou um cidadão que tem uma arma em casa para me defender e eu mato alguém em defesa própria, eu continuo sendo um bom cidadão. Agora, se for um baseado, eu sou bandido. Então, se eu mato alguém, eu posso ser um bom cidadão. Se eu for um baseado, eu sou bandido, vagabundo, sem vergonha. Então, tem uma distorção mesmo, né, do valor da vida humana, inclusive, né? Uma distorção de valores mesmo, né? Acho que tem um problema central que é a formação dos valores, algo que o bolsonarismo aposta muito, né? Na formação de valores conservadores e super contraditórios, como, por exemplo, você tem que ser contra o aborto em nome da vida, ao mesmo tempo que você é a favor da pena de morte. Né? Então, é super contraditório, né? Sim. Sem entrar no mérito das duas questões. Mas defender as duas coisas ao mesmo tempo não faz nenhum sentido. Né? Então, algumas vidas têm que ser protegidas, outras vidas não. Então, você tem vidas de primeiro escalão e vidas de segundo escalão. Consequentemente, você tem pessoas de primeiro escalão e pessoas de segundo escalão. Então, a vida da pessoa que entrou na criminalidade, sei lá por quê, por falta de oportunidade, por qualquer coisa, por qualquer tragédia da vida humana, né? Porque ninguém vira bandido assim porque é divertido, né? Por que é? Tipo assim, olha só uma carreira interessante, vou virar bandido. Não é assim, né? Tipo, fazer um curso. Vou fazer um cursinho no Senai para ser traficante, para ser bandido. Não existe isso, né, gente? A pessoa que entra na criminalidade, às vezes ela entra porque o resultado econômico é mais imediato, porque ela quer mudar de vida, porque ela não quer mais ser pobre, certo? Mas muitas vezes porque ela precisa também, né? Porque ela não encontra outro caminho, né? E claro, conforme vai se desenvolvendo dentro desse meio, acaba se tornando, né? Fazendo parte de estruturas maiores, né? Mas o Brasil, ele criminaliza, penaliza e mata
É o famoso traficante pé de chinelo que aparece no como é aquele programa da Record? Barra pesada, os negócios assim, não é? Cidade Alerta que tem. Tipo Cidade Alerta, entendeu? O Cidade Alerta vai humilhar na televisão vamos dizer assim, o varejista, né? O traficante que está lá na ponta, mas os verdadeiros traficantes que são perigosos, que muitas vezes têm envolvimento com a política, com o judiciário, que são empresários de sucesso em outros ramos legais, né? Você tem negócios ilegais e negócios legais, e você lava dinheiro de um no outro. Esses não vão para Cidade Alerta, né? Sim. E direitos humanos é tratado de uma forma diferente no Brasil como no resto do mundo? Porque parece uma coisa tão assim, da esquerda. Defender bandido. Então, no Brasil, direitos humanos é uma coisa de esquerda, né? Isso é engraçado. Porque em muitos países não é assim, né? Direitos humanos são direitos humanos. Não é visto como uma questão ideológica, né? Não é visto como uma questão ideológica. Direito à vida, coisa simples, como um ser humano. No Brasil, esses programas policialescos, mas não somente, eles criaram muito esse senso comum de que direitos humanos é direito para defender os bandidos. E isso não corresponde em nada com a realidade, né? Eu acho que direitos humanos é um conjunto de direitos que vão do acesso à água potável, educação, alimentação, trabalho, né? Que são violados de forma consistente no Brasil, né? Direito a saneamento básico é direito humano, né? Então, direito à vida, direito a você não passar fome, direito ao trabalho digno, tudo isso é direitos humanos. Ter uma vida digna, né? Ter um mínimo, né, assim, de condições para você tocar a sua vida numa boa, assim, né? Eu não estou falando de ser rico e ter luxo, isso não é direito humano. Assim, de você não passar fome, de você ter onde dormir, de você ter uma moradia, de você ter condição de criar a sua família, de você ter um trabalho digno, de você não ser explorado, de você não ser escravizado, de você mesmo ser infrator, mesmo cometer um crime, continuar sendo respeitado dentro do seu direito à vida, da dignidade humana. Porque assim, não é porque nós estamos passando isso agora, né? Uma mulher com mãe de 5 filhos, passando fome, roubou um miojo, uma Coca-Cola, que custava R$21, vai para cadeia, regime fechado, né? E muito provavelmente na cadeia né, a cadeia hoje ela se tornou um lugar de, como você falou, né? Você faz um PhD em crime, em crime, né? Então, porque quando você vai pro sistema carcerário, principalmente no masculino, né? Já está tudo faccionado, né? As facções já estão presentes. Você entra no presídio, você vai para essa facção ou para aquela, senão você tá morto, entendeu? Tanto é que existe não sei se ajuda muito, mas existe uma declaração do Supremo Tribunal Federal por conta de uma ação do PSOL, que eles chamam de a declaração do estado inconstitucional das coisas. Então, o Supremo Tribunal Federal já determinou que a situação dos presídios brasileiros é o estado inconstitucional, ou seja, é um ambiente em que a Constituição não está em vigor. Não porque nós não queremos que esteja, mas que na prática não está. Então, é uma declaração da maior Corte de Justiça brasileira dizendo que a lei não é para todos no Brasil. Que a lei não é aplicada a todos. Porque se eu roubei uma garrafa d'água e fui para a cadeia, ainda assim eu tenho direito à vida, à alimentação, à dignidade, eu tenho direito de não ser torturado. Eu vou estar lá, qual é a minha pena? É privação de liberdade? É privação de liberdade. Então, privação de liberdade é uma coisa. Agora, o que ocorre nos presídios, eu espero assim que num futuro não muito distante, a gente olhe para os presídios brasileiros e a gente vai olhar para os presídios como a gente olha hoje para Auschwitz, como a gente olha hoje para os campos de concentração nazistas, porque é exatamente a mesma coisa. E como olha os direitos humanos, ou pelo menos, claro, na tua visão, em casos extremos, por exemplo, estupro e tal? O pessoal gosta muito de colocar, tem que ser morto. Sim. A pena de morte para casos assim.
Como que você vê sobre isso? Onde se colocam os direitos humanos nesse caso? Na defesa de um cara que talvez não seja mentalmente ali Então, estável? esse é um debate complexo, porque, primeiro, você falou do caso de estupro, né? E aí você vai ter duas possibilidades. Se a pessoa que cometeu um estupro é um criminoso, ela vai ser punida. E existe uma lei. Existe lei para isso. Não é como se nós saíssemos na rua e os estupradores estivessem à solta e impunes. Não, não. Claro, o Brasil é um país que tem muita violência sexual, mas quando ela é descoberta, normalmente não é um crime que passa impune, a não ser que você seja muito rico, como no caso da Mari Ferrer, né? Agora, se você parte do entendimento de que aquela pessoa que cometeu estupro tem um problema mental, então se ela tem um problema mental, ela é inimputável. Então, primeiro a gente tem que fazer essa distinção. O estuprador normalmente não é uma pessoa com um problema mental. O estuprador, ele é fruto de uma sociedade estruturalmente machista que objetifica as mulheres e que faz com que parte dos homens acredite que tem o poder sobre as mulheres ou que as mulheres existem apenas para servir ao seu próprio prazer. E isso é muito presente na nossa sociedade, né? Agora, em relação à pena, acho que se a pessoa cometeu um crime hediondo como esse, existe uma legislação para punir essa pessoa. E ponto. Não é isso que boa parte da direita fala, né? Não quer nem a ausência de pena, né? Ou seja, acabar com a impunidade. Sim. E de que a lei é para todos. Então, se a lei é para todos, a lei é também para os estupradores. Inclusive naquilo que se refere à dignidade dessa pessoa. É isso, você estuprar alguém, você vai ficar o quê? 10, 15, 20, 30 anos na cadeia? Você vai ficar 30 anos na cadeia. O pessoal acha que ficar 30 anos na cadeia é um passeio? É tranquilo? Não é tranquilo. Fica 6 meses. Uhum. Fica uma semana. Não é, entendeu? Como se a cadeia fosse um negócio assim. E quem faz essa defesa, na verdade, não está buscando justiça, está buscando vingança. Sim, são coisas completamente diferentes. Está procurando um ambiente mais punitório do que de reabilitação. Exatamente, que é o que deveria ser o sistema penitenciário brasileiro e que nunca foi, está muito longe de ser. Né? Uhum. Não existe reabilitação no sistema carcerário do Brasil. Não existe. Só punição, né? Unicórnio, entendeu? Sim. Sim, carinhoso, não existe assim. Então, o que eu diria sobre esses crimes é isso. Agora, é muito curioso que estes crimes hediondos, que a gente fala, estupro, assassinato violento, Suzane von Richthofen, esses crimes representam menos de 0,1% dos crimes. Hoje, quem está preso no Brasil, majoritariamente, tráfico de drogas. Sim. Tráfico de drogas. E o tráfico de drogas é desde o cara que foi pego com 1 quilo de maconha ao cara que tinha um baseado no bolso até pouco tempo atrás. E aí isso varia muito conforme o juiz, varia muito conforme a polícia. Foram sendo editadas novas regras, né, para não considerar o usuário traficante. Mas muita gente foi para a cadeia nos anos 2000 e nos anos 90 porque era usuário e foi preso como traficante. Sim. Né? Então, o que eu digo é isso, assim, a gente precisa, se a lei é para todos, a lei é para todos. Seja na hora de punir, seja na hora de garantir a dignidade. Né? Agora tá em evidência aí, né, a questão da Suzane von Richthofen por causa do filme, né? Então é isso, gente. Isso aconteceu no final dos anos 90, início dos anos 2000. Tô lembrado. Acho que foi mais pro início do 2000 mesmo. Nós estamos em 2021, ela passou 15, 16 anos em regime fechado. Não é isso que prevê a lei? A lei não prevê que se você tiver bom comportamento, você vai progredir o regime, você vai para o semiaberto, e se você continuar sendo um bom preso, você vai progredir para o aberto? É a lei, gente. Vamos cumprir a lei. É fácil. Sim. É simples, mas aí que tá. O que tu acha que falta para que as pessoas tenham uma visão mais ampla, para que possam entender e discutir política de uma forma, né, a tratar do problema lá do início, né, o que causou,
O que falta, assim, bem basicamente? Eu acho que é uma questão primordialmente da educação, né? Não é à toa, Lucas, que o movimento bolsonarista ele se atente tanto para a educação. Muito. Onde é que o governo ataca a educação? Corte nas universidades, corte nos institutos federais, corte nas verbas de pesquisa, que foi anunciado essa semana, de mais de 90% do dinheiro que vai para a pesquisa no Brasil ser cortado. E o Brasil não é um país que a iniciativa privada investe em pesquisa. A reforma do ensino médio. Por quê? É o escola sem partido. Por quê? Porque eles sabem que é na educação que esse mundo bárbaro que eles imaginam, que eles vivem, essa realidade paralela que eles vivem, eles sabem que é a partir da educação que você, como diz aquela frase de efeito, né? A partir da educação que você destrói os mitos, né? Uhum. Então, por isso que a escola, a universidade, se tornou um alvo central do bolsonarismo nesse governo. Porque é a educação que tem o potencial de destruir os preconceitos, de criar um ambiente de convivência e de coexistência entre os que são diferentes, né? E a sociedade é plural, a sociedade é diferente. Não só em raça, em etnia, em orientação sexual, mas em religião. E isso ainda é um problema muito grande nas escolas, né? Você tem um cristianismo compulsório, né? Então, se você não é cristão, se seu filho não... Se a criança não vem de uma família cristã, ela vai passar constrangimento na escola. Meus filhos estudam em escola pública, eu não sou religioso, sou ateu. Meus filhos têm colegas de sala que são imigrantes sírios, que vieram refugiados da guerra, que são islâmicos e que vão para a sala de aula rezar Pai Nosso. Isso é uma violência fudida, fudida. Mas que todo mundo... Não, se está falando de Deus, tá bom, né? Todas as religiões, Deus é bom. E não é uma violência, né? Para aquela criança é uma violência, para aquela criança que às vezes mal fala o português e que tem que lidar com isso em casa. Daí a família não quer criar problema, porque já é imigrante, já está numa condição diferente, já não fala direito a língua, não vai lá arranjar briga na escola, né? Só quer que o filho consiga ir para a escola, seja, né, receba alguma educação, seja alfabetizado nesse novo idioma. Então, assim, existem muitas formas de violência, né, por conta de imposições de uma cultura majoritária, né? Agora, não é porque uma cultura é majoritária que ela deve ser única, ou que ela deve se sobrepor às culturas minoritárias à força, né? Então, acho que o papel da educação é criar um ambiente de convivência e coexistência das diferentes culturas. E aí eu não falo só de religião, falo de cultura no sentido amplo. Cultura não como belas artes, cultura no sentido de formas de viver. Cultura é o que eu visto, é o que eu falo, é o meu linguajar, é com quem eu me relaciono. Ali, né? Exatamente. Como um ser pertencente de um local. Sim. Então a palavra cultura ela vem de cultivo, né? Ela era mais... Tanto é que no sítio você fala, né? Você tem cultura de alface, né? Você tem cultura de beterraba. Então, cultura é aquilo que se cultiva, é aquilo que você reproduz, são os valores, são a forma que você vive e que você reproduz, né? O jeito que eu vivo eu tento de alguma forma repassar para os meus filhos e assim por diante. Então, nós temos que criar um ambiente que não seja de aniquilação das culturas minoritárias. Eu acho que isso é importante. Isso é democracia. Exatamente. Vamos fazer aqui uma pausa porque tá bem interessante a conversa. A gente já vai pegar aqui pro final, já pra não tomar mais teu tempo. Tá bem legal a conversa. Imaginei ser 1 hora só, mas acabou, né? Já tá indo pra 2. E, Camazão, como que é pensar livremente, nome, né, do nosso podcast. Pensar livremente, ao mesmo tempo respeitar a outra pessoa. Como ter esse debate sã. Como você vê isso? Como é pensar livremente para você? Bom, para mim que sou jornalista, isso remete muito a um debate da liberdade de expressão, que é algo bem recorrente hoje, quando a gente discute a polarização política, quando a gente discute também as fake news, né? Porque os defensores das fake news falam em liberdade de expressão, né? E aí,
se você vai fazer uma discussão pelo viés do direito, né, da lei, por mais que a Constituição, a legislação prevejam direitos, nenhum direito, nenhum único direito previsto em lei é absoluto. Nem a liberdade de expressão, nem a vida, nem nada, né? Então, vou dar um exemplo. O direito à vida não é absoluto quando a lei permite que uma mulher vítima de estupro faça um aborto. Então, o direito à vida não é absoluto. Correto? O direito à liberdade de expressão não é absoluto quando você tem uma legislação que proíbe a discriminação de gênero, de raça, de orientação sexual, né? Que hoje são infrações, crimes comparados ao racismo, né? Equiparados ao racismo. Então, nenhum direito é absoluto. Então, pensar livremente ou promover a liberdade de expressão é também promover um ambiente de respeito às ideias diferentes, né? Que é o que a extrema-direita, o bolsonarismo e as fake news não fazem, né? É um discurso de eliminação do diferente, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença entre esses dois polos ideológicos, né? Um discurso é um discurso de eliminação das diferenças, de exclusão, de extermínio físico, se possível, dos diferentes. E o outro discurso é dizer que nós precisamos promover uma sociedade onde os diferentes não se matem, onde os diferentes convivam. Sim. Né? Acho que essa é a grande distinção. E acho que só é possível pensar livremente num ambiente democrático, né? Então, não existe pensamento livre sem democracia. Né? Tu diria, então, assim, que pensar livremente seria promover um ambiente de discussões saudáveis? Eu não sei se saudáveis, porque o ambiente de discussão Respeitosos, pode ser talvez. saudável ou não, pode até ser mais Eu acho acalorado que, ou não. saudável, respeitoso, então. Eu acho que é promover um ambiente de diálogo democrático. Eu posso divergir de forma virulenta de você, mas eu não posso, por divergir de você, atentar contra a sua vida, contra a sua dignidade. Eu não posso te fazer uma calúnia, uma difamação. Eu não posso dizer que você não vai ser estuprada porque não merece, como já disse o presidente da República, né? Então, existe um limite, né? Até a liberdade de expressão e o pensamento livre precisam de limites, porque senão você submete direitos coletivos a direitos individuais, né? Então, o direito ao bem-estar da coletividade está subordinado ao seu direito de dizer qualquer barbaridade que lhe venha à cabeça. Então não pode, precisa ser limitado nesse sentido, entendeu? Você tem liberdade de expressão até um determinado ponto que você não está agredindo o bem comum, a coletividade ou outro indivíduo na sua dignidade, por exemplo. Né? Sim. Daí vem o dano moral, vem, né? Claro. Racismo, enfim, outras questões, outras infrações, outros Sim. crimes, né? E agora uma pergunta pessoal. Você aparentemente é um cara bem calmo, assim, você realmente é calmo. Quando é que tu perde essa tua calma? Ai, essa é difícil, hein? Olha, eu sou bastante calmo, assim. Eu costumo não ser tão calmo, às vezes, quando estou muito sobrecarregado. Assim, tenho muita coisa para fazer. Ou eu também tenho um pouco de problema, vamos dizer assim, com insubordinação, assim, sabe? Tipo, você está num ambiente X que tem determinadas regras e alguém tenta tirar vantagem, isso me deixa um pouco irritado. Mas normalmente eu sou bem calmo, sou bem tranquilo, assim. Dá pra ver no tom da voz. Eu Não, mas pareço eu ser também. Ele também aparenta ser, né? Mas. Eu sou muito calmo. Acho que nós três somos muito calmos, então. Tem um ambiente um de debate jogo, calmo. às vezes me deixa um pouco... Olha, A competitividade, A então. competitividade que da... jogo. E tu traz essa qualquer competitividade pra política? Não. Não? Não, acho que não. Porque a maioria das vezes que eu fui candidato para marcar posição.
eu fui candidato sem a ilusão de que uma vitória era possível, né? Poderia acontecer, tá aí o Moisés, né? Moisés não foi candidato para ganhar, e ganhou. Mas acho que efetivamente a primeira eleição que eu disputei, assim, essa é para ganhar, foi a de vereador, foi a de 2020, e que eu fiquei por 148 votos, faltou pouquinho. Pouquíssimo, é. Mas foi uma disputa boa. Então, eu sou competitivo, assim, eu gosto muito de jogos, sim, jogo de tabuleiro, jogo eletrônico. Vou te convidar pra jogar um truco aqui com nós. Bora! Então. Um truco. Vocês! Imagina. Exatamente. Gosto de jogo de carta, canastra, truco. Então, esse Legal. ambiente do jogo, da competitividade, eu posso ficar um pouco mais alterado. Vamos ver. E Uno também. Uno, o Bernardo é o meu filho caçula, ele é o rei do Uno. Então, fechou. Ele ganha dos adultos, assim, ó, e ganha mesmo, não é... Quando Não é jogam, aquele café com leite, não. Ele... como jogam mais 4, é o momento que eu fico... É complicado. Ali eu é perco... difícil. Aqui quase amizades já foram destruídas aqui por causa de Uno, por causa de truco e por aí vai. Eu jogava muito truco no intervalo do ensino médio. Olha, clássico. Bom, acho que 2 horas de conversa já dá pra finalizar com o Léo, né? Dá. Mais íntimo. Já ficou íntimo. Léo, o Camazão, muito obrigado pela tua presença, pelo esse papo que foi construtivo demais. Eu aprendi, meu Com certeza amigo uma Edu conversa bem aprendeu. esclarecedora. E as pessoas as pessoas que vão assistir também aprenderam bastante. E, pô, espero que tenha outras entrevistas e te desejo sucesso na tua carreira profissional, como político, como jornalista e só coisas boas. Obrigado demais, Camazão. Gente, eu que agradeço, muito obrigado. Espero aí que esse projeto de vocês também seja de grande sucesso aí, estão começando, né? Mas estão começando bem aqui, o ambiente está bem montado, bem bonito. E estamos à disposição aí para o que for necessário. Quem sabe numa outra oportunidade a gente volta e conversa mais também. Obrigado pelo papo. Perfeito, então. Então é isso, pessoal. Terminando mais um podcast Livremente. E se vocês puderem deixar no comentário sugestões de assuntos, de convidados, a gente vai ficar agradecido, que é sempre bom a gente ter aí uma visão diferente. Visões de mundo, né? Exatamente. Obrigado, pessoal. Um abraço. Isso aí. Tchau, tchau.